Pessoal, eu sou a Ellen Maretti, da equipe Multitécnicas. Este é um vídeo para as explicações que nós não conseguimos falar a respeito da peça que foi apresentada no programa Mulher.com, do dia 1º de junho de 2016. E aqui eu vou falar a respeito dos materiais e a execução. Para essa peça, nós utilizamos 3 novelos do fio Bianco, que é este aqui, que ele é 100% viscose, o tear de grampo duplo, uma agulha de crochê de 3 milímetros, uma agulha de costura para esconder as pontinhas de ponta redonda, os marcadores de carreiras, ou se você tiver algum alfinete também são necessários, a tesoura, e se você for utilizar ela fechada como um casaquinho, você precisa de um botão grande. Se você for usar aberto, sem o fechamento, aí não é necessário o botão. Então, estes são os materiais necessários. Eu vou iniciar a respeito das explicações dessa peça com o número de alças de cada tira. Nós fizemos as tiras de duas formas. Estas tiras que estão em vermelho, de 180 alças, elas são do jeito novo de fazer o trabalho no tear de grampo duplo, onde você trabalha nos dois lados do tear. Então, as tiras de 180 serão 3 tiras, 180 alças, e elas ficam como se fosse um cachecol no centro. Ela é um retângulo nessa parte central, unidas com as correntinhas, o zigue-zague de correntinhas. As tiras das laterais, que ficam a parte inferior ou o centro, né, do casaquinho. Nas pontas desse retângulo, são 2 tiras de 54 de cada lado. Porém, estas duas do centro e essas 4 que ficam nas pontas, elas são do jeito tradicional. Então, apenas as tiras da parte do centro desse retângulo maior é que nós trabalhamos nos dois lados. Essas que são das pontas, nós fizemos do jeito tradicional com a trança. E a montagem de toda a peça, ela é feita primeiro com um retângulo maior, então você vai trabalhar as 3 tiras, fazer a união e arrematar essas pontinhas que ficam aqui, nós vamos ter vários nozinhos aqui. Terminou essa parte central, você deve trabalhar as 78 alças, 2 tiras de 78 alças, marcar o centro desse retângulo maior, fazemos a emenda, a segunda tira de 78 alças, nós fazemos a trança, terminada esta parte, você faz as 2 pontas. Quando terminar as 2 pontas, aí já o trabalho está praticamente pronto, basta apenas nós costurarmos estas 2 tiras na base dessas 2 tiras, ou seja, este espaço aqui é onde nós formamos a cava da peça, dos dois lados. Aqui em cima será o decote, as 2 frentes, que ficam justamente para frente da peça, e aqui é onde nós temos a abertura da manga para o decote. Então, aqui, exatamente, será feita a costura do fechamento da parte abaixo da cava. Eu tenho aqui o tear de grampo duplo, que vocês já conhecem. Estou já com o fio bianco na agulha. Eu fiz aquele ezinho inicial, que é o ezinho que corre aqui, então você tem que deixar ele bem solto. E eu vou primeiro explicar a parte da tira, onde nós fazemos o jeito diferenciado. Você vai trabalhar nos 2 nichos aqui, nos 2 lados do tear de grampo duplo. Primeira dica, você precisa deixar as travas da parte de baixo do tear de grampo posicionadas dessa forma. Por quê? Quando você fizer o enrolamento, onde você já faz a quantidade de alças necessárias, naturalmente a gente tende a apertar o tear de grampo. E essas travas, elas evitam que você feche sem querer e as alças fiquem com tamanhos diferentes. Então, deixe sempre a trava nessa posição. Conforme o tear vai enchendo, é necessário você tirar a trava, descer as alças para a parte inferior, recolocar a trava e continuar colocando as alças. Outra dica que eu já vou dar agora, este trabalho, a tira central precisa de 180 alças, então o tear vai ficar repleto de alças, 180 ele praticamente ocupa todo o espaço. Se você não tiver muita prática ainda com crochê de grampo, coloque em 2 partes, faça 90 alças, arremate e faça mais 90, daí é só emendar na parte central. Por quê? Ele é um pouquinho mais difícil de trabalhar na parte do centro, se você não tiver prática, fica muita alça numa vez só.
Mas caso você já esteja acostumado a trabalhar com tear de grampo, aí não há problema, você pode colocar as 180 alças. Esta dica é apenas se você tiver alguma dificuldade, é muito simples de fazer, contudo, é bom treinar para que você tenha mais facilidade. Então, com o Ezinho, você vai segurar o tear dessa forma, nós sempre seguramos o tear assim. Para este trabalho, eu me adaptei melhor dessa forma, se você tiver outra maneira não tem problema, mas este início eu gostei de segurar com a mão esquerda o tear, então eu fico apoiando ele aqui. Aquele Ezinho inicial, o nó, ele deve ficar bem na parte central do primeiro espaço, para que você consiga centralizar esse primeiro nozinho, porque ele vai sumir depois quando nós fizermos o trabalho na parte da tira do centro, né? Esta parte você pode escolher ou passar por cima ou passar por baixo. Isso será a regra. O que significa isso? Toda vez que eu venho para a parte de baixo do tear ou para o lado direito do tear, eu venho por cima, passo por baixo, volto e vou passar por baixo dessa haste central e enrolo daquele lado. Então, este movimento aqui, se você vier passando por cima, todas as vezes eu vou voltar passando por baixo. Ou ao contrário, tanto faz, contudo que você faça sempre o mesmo movimento. Você vai colocar ou 90 ou 180 alças, sempre da mesma maneira. Então, eu venho aqui, passo por baixo e vou fazendo este movimento. Este trabalho, nós vamos mudar o que foi feito do tear dos trabalhos anteriores, que primeiro nós vamos fazendo o crochê na parte central e a tira do tear de grampo, ela vai saindo pronta já com a trama no centro. Nós vamos primeiro passar todas as alças desta forma, para depois trabalhar a parte central. Então, lembrem que eu falei que sem querer a gente aperta aqui, por isso que é necessário que as travas estejam naquele local. A tira, você vai fazendo este movimento, naturalmente, eu já fiz contando para facilitar, mas você pode colocar quantas alças você precisar nesta parte, e aí vai marcando as carreiras com os contadores de carreiras, da maneira que vocês quiserem, até que vocês atinjam a quantidade necessária. Essa tira pode ser emendada da mesma maneira que as outras são emendadas, se for necessário, mas o que você não pode deixar é, por exemplo, você colocar 50 alças e daí depois você quiser fazer a emenda aqui no tear. Você precisa tirar do tear e colocar uma quantidade diferenciada. Essa é a única diferença da outra tira para esta. Então, eu vou fazendo aqui vai ser apenas uma amostra para que vocês vejam como que é o trabalho. Então, por exemplo, aqui já tenho a quantidade que eu preciso. Vocês vão colocar ou 90 alças ou 180, tanto faz. Então, se você chegar na quantidade necessária, que você já tem, eu costumo contar quando eu passo por esta haste, para terminar nesta parte superior. Então, eu volto para a posição normal, que é o que nós trabalhamos desta forma. Esta ponta aqui, você vai fazer o seguinte, você já pode cortar o fio. Você vai pegar a agulha de crochê, que será o do trabalho que vai ser feito, e trabalhar um ponto baixo nessa última alça. Um ponto baixo e uma correntinha. Como se fosse um arremate comum do crochê ou do crochê de grampo mesmo. Aperta, para que não tenha perigo de soltar este nozinho. Então, aqui é o arremate das alças. Nós ainda não trabalhamos a tira. A tira será trabalhada nesta parte central. Colocou o número de correntinhas de alças necessárias, fez os arremates. Agora, você precisa fazer o seguinte, você vai tirar uma das travas da parte inferior. Aqui em cima nós temos o buraquinho para colocar a trava na parte superior. Por quê? Se você estiver trabalhando 180 alças, vai estar cheio o tear, você precisa subir estas alças para que elas fiquem mais na parte superior, porque você começa o trabalho da tira de baixo para cima. Para que não tenha perigo, por exemplo, de você empurrar muito e essas alças caírem do tear. Então, por isso que é importante deixar essa trava na parte superior, evitando então que as alças caiam sem querer. Se você não estiver com o tear muito cheio, isso não é tão necessário, mas caso esteja cheio, é uma dica importante.
Para trabalhar, você, se possível, deixe sempre as alças um pouquinho mais abertas, isso facilita bastante o trabalho. E aí nós vamos iniciar a partir, como é um hábito, eu costumo começar primeiro pelo lado esquerdo, mas aqui não importa, porque os dois lados serão iguais. Agora então nós vamos fazer a parte central. Você vai pegar a ponta do fio, fazer o ezinho tradicional do crochê que nós já fazemos. Com o tear, nós vamos trabalhar então em um dos lados. Eu sempre começo pelo lado que foi feito o início do fio, onde fica aquela pontinha e o nozinho do fio. Você precisa posicionar a agulha, ou você traz ela de baixo para cima, ou pega aquele ezinho por aqui, porque o fio ele tem que vir pelo meio e por trás. Você não pode deixar o fio vindo pela frente. Apenas o primeiro ponto, você vai pegar aquele fio que é o início e mais esse primeiro cruzamento. Só neste e no último. Todos os outros serão apenas um fio de ida e um de volta que está cruzando. Para iniciar este ponto, você vai fazer o primeiro pontinho, que seria como se fosse uma primeira correntinha, e agora um ponto baixo. Eu estou pegando as 3 alças, os 3 fios que já estavam naquela parte. Fiz o primeiro ponto. Agora será repetitivo em todas as carreiras a mesma coisa. Eu venho aqui com a mão direita puxando. Eu estou com o tear apoiado aqui na mesa para facilitar. Você também, se quiser colocar uma almofada, alguma coisa para apoiar, é mais fácil. Porque você precisa ter um espaço aqui para ficar o fio correndo e mais livre para o trabalho. Pego a ponta da agulha, faço uma correntinha e um ponto baixo. Sempre o ponto e o movimento será esse. Você vai fazer uma correntinha e um ponto baixo. Pego o próximo fio. Então, todas as alças que você for trabalhar, você vai puxar um cruzamento ou uma alça, faz uma correntinha e um ponto baixo. Mesma coisa, vem uma correntinha e um ponto baixo. Nós trabalhamos com o fio da mesma cor, eu estou trabalhando com bianco, então eu fiz tanto a parte central quanto as alças da tira do tear de grampo da mesma cor. Uma outra dica que você pode fazer é trabalhar essa trama, algumas pessoas chamam de espinha do tear, de outra cor que vai ficar interessante. A única coisa é que este fio, ele não pode ser mais fino do que a trama, a alça da tira do tear de grampo, porque senão ele reduz e prende a tira. Todo fio que for utilizado aqui, ele precisa se assemelhar à mesma largura, ou um pouquinho mais grosso, mas nunca mais fino, porque senão você vai travar a tira do tear, ela fica sem elasticidade. Então, eu só vou fazer mais um ponto para que fique bem claro, uma correntinha e um ponto baixo. Você vai fazer a mesma coisa até completar todas as alças, até chegar no final da parte superior, trabalhando desta maneira. E quando eu chegar aqui, eu vou mostrar como que é feito o arremate, que é da mesma forma que nós já fazemos no tradicional. Cheguei no último ponto, como eu havia falado, então eu tenho aquele cruzamento e a última laçada mesmo do tear. Agora, da mesma forma que nós iniciamos, você vai pegar todos juntos, fazer a correntinha, um ponto baixo e apenas mais uma correntinha de finalização. Terminei essa parte, arremato, puxo a correntinha da mesma maneira que vocês estão acostumados. Essa trama, ela fica solta na parte central. Solta, que eu digo, significa o seguinte: se você, dependendo da forma que trabalhar, ela pode não ficar tão alinhada, mas para isso basta você, com a própria agulha, você arruma e alinha todos os pontos que estão na parte central. Outra coisa importante é que esta trama, ela tem lado direito e avesso, ou seja, ela fica neste relevo, um trabalho que você enxerga com mais facilidade para o lado direito, e na parte de trás, ela fica em um relevo mais baixo, na verdade ela não tem relevo. Então lembrem-se, na hora que estiverem fazendo as emendas das alças, observar aonde é o lado direito e o lado esquerdo. Claro que se você quiser, por exemplo, trabalhar deste lado para o lado em relevo, você vira o tear e
pode trabalhar em relevo para este lado. Aí você não vai ter direito e avesso da trama, da tira do tear de grampo. Fica a seu critério. Eu preferi trabalhar os dois lados com o relevo para a parte da frente, seria para o lado direito da peça. Agora, eu vou trabalhar deste lado, da mesma maneira que eu trabalhei aqui, até chegar na parte superior, arremato. Quando eu arrematar, é só tirar a tira da parte central. Aqui eu tenho já a tira fora do tear, as tramas estão prontas. Como eu falei, o lado em relevo fica para o lado direito e o lado que está com relevo baixo para o lado avesso. Então, você tem aqui, é só uma amostra, você vai ter as 180 alças. Caso você tenha feito duas partes, você vai amarrar nesse fiozinho central, você amarra as pontas, esconde aqui na parte dessa trama central. E o que eu tenho para falar agora é a respeito do manuseio da tira. A tira do tear de grampo, como vocês sabem, na hora que a gente tira do tear, você deve evitar manusear demais antes de que as alças sejam unidas, para que ela não fique emaranhada ou fique torta, enfim. Nós evitamos de manusear muito. O mesmo vale para esta tira, e existe um detalhe. Essas duas laterais, elas precisam necessariamente ser unidas, as alças com um ponto baixo, e não importa como que você vai fazer. Porque se elas ficarem soltas, a tendência é que o fio, ele corra nessa trama. Então, esse tipo de tira é necessário que você faça a união sempre dos dois lados. Essa é a única diferença da outra, que você não precisa necessariamente. Você poderia, por exemplo, fazer o ponto franja. Neste caso você vai fazer o ponto franja, você precisa travar aqui com outro ponto baixo, mas esse é em outra aula. Agora nós vamos falar a respeito desta amostra. Eu tenho aqui já um pedaço pronto. Como eu falei do esqueminha inicial, são 3 tiras iguais, fechadas na parte central, desse jeito que nós fizemos, unidas com um zigue-zague de correntinhas. Então, você vai fechar a parte da amostra de 3 em 3 alças, com 2 correntinhas entre cada grupo de alças e 2 pontos baixos nessa parte superior. Então, para fazer este fechamento, eu já coloquei o fio na agulha aqui. Basta você pegar qualquer uma das laterais, com o fio bianco. Lembrando que esse fio, ele parece uma fitinha, ele é mais grosso mesmo. Caso o seu ponto seja muito apertado, você pode utilizar até a agulha 3,5. O meu ponto é um pouquinho mais solto, eu utilizo a agulha número 3. Então, 2 pontos baixos, 2 correntinhas, novamente 3 alças, fecho com os 2 pontos baixos, cada grupo de 3 alças. E assim sucessivamente, até que você chegue no último grupo de 3 alças. E aí, você tem que arrematar. Por quê? Você vai primeiro fechar todas as laterais de todas as tiras, das 3 tiras. E aí que nós faremos o zigue-zague de 3 correntinhas entre cada um deles. Então, aqui eu vou terminar a amostra e aí eu mostro para vocês como nós fizemos a emenda em zigue-zague. Vou fazer o início, então, do zigue-zague. Para começar, nós sempre vamos pegar na parte do centro, só que o início, ele deve ser no ponto baixo, onde nós pegamos o grupo de 3 alças. Então, você vai fazer o primeiro ponto baixo, exatamente em cima do ponto baixo que já existia. Trabalha 3 correntinhas, 1, 2, 3. E eu venho também no ponto baixo da tira que já estiver pronta do lado de lá. Então, você vai pegar no ponto baixo. Somente essa primeira, ela é feita retinha desta forma, porque assim nós temos a lateral aqui mais reta e mais perfeita. Agora sim, eu vou fazer 3 correntinhas e venho na diagonal, pegando naquele meio onde vai ficar o vão entre cada grupo de 3 alças. E agora é o tradicional que vocês já conhecem. 3 correntinhas, até chegar no próximo vão, faço ponto baixo, sucessivamente até fazer todas as emendas. Eu já vou abrir aqui, porque essa parte não tem muito segredo. Você vai fazer o zigue-zague nas 3 emendas, as laterais eu deixei sem acabamento, eu deixei só com
com as emendas das alças, caso você queira fazer um leque, alguma coisa também interessante, mas você vai trabalhar o zigue-zague nas 3 tiras. Terminado este centro, aí sim nós vamos fazer a parte de baixo, inferior, com uma tira simples, porém fechando 2 tiras na trança. Eu tenho novamente aqui o esquema, só para relembrar vocês que nós temos as 180 alças em 3 tiras fechadas com o zigue-zague. Finalizou esse primeiro retângulo, você vai fazer as 2 tiras de 78 alças. Essas 2 tiras você faz da forma tradicional, com um lado do tear de grampo trabalhado, o outro não. Então isso é bem comum, nós já temos no canal, caso você não saiba colocar o fio na agulha, nós temos ensinando isso aqui no canal, é bem simples. Você trabalha as 2 tiras de 78 alças, arremata, e aí nós vamos fazer o início agora, a emenda. Eu tenho a amostra aqui, que nós já havíamos feito anteriormente. Este alfinete, ele está marcando o centro da amostra. Considere que eu tenho aqui 180 alças. Se eu tiver o meio de 180 alças no grupo do meio, do centro, onde são 80 alças, eu vou contar o centro, marco, para que fique mais fácil. Então, neste centro das 180 alças, eu vou pegar o centro das 78 alças. Então, são 2 centros que você precisa fazer a marcação e iniciar, então, nós trabalhamos o crochê da direita para a esquerda, fazendo da mesma maneira que nós fizemos a união das alças da parte superior, você faz uma correntinha reta, pegando naquele grupo, volta, trabalhando o zigue-zague. O fechamento das alças é a mesma coisa, 3 alças, 2 pontos baixos, intervalados por 2 correntinhas. Isso é regra para todos os fechamentos das alças, sempre em grupos de 3. Fiz esse zigue-zague aqui, como se fosse a amostra de 78 alças. E agora, você vai ter 2 lados. Como nós trabalhamos a tira do tear de grampo duplo, sem trabalhar as 2 laterais, então, uma lateral é a menor, fica para cima, junto com a amostra, com a parte central do casaco. A parte inferior, que é a parte menor, ela vai ficar para baixo, fechada da mesma maneira. E aí, você vai fazer essa trança central, a trança que vai ficar a emenda. Essa trança, esse jeito que eu estou explicando aqui, vale tanto para as pontas, quanto para aquele quadrado de 78 alças. Como que eu faço a trança? Eu vou virar aqui de lado, que eu gosto de fazer a trança desta forma, que fica mais fácil. Essa trança nós também temos no canal, mas eu vou explicar rapidamente aqui para que não fique nenhuma dúvida. Você vai pegar 2 alças de um lado, são as alças maiores, o encontro das 2 alças maiores, 2 alças do lado esquerdo, novamente 2 alças do lado direito e 2 alças do lado esquerdo. Apenas no primeiro cruzamento é feito com 4. Seriam 2, 2, 2 e 2. Você tem 4 grupos. E agora você vai passar os 2 primeiros por cima dos 2 últimos. Somente neste início. Agora, eu pego 2 do lado direito, 2 do lado esquerdo. Venho aqui, pego mais uma. E agora é simples, eu vou fazer sempre passando o que está na agulha por cima do que eu peguei. Então, eu venho aqui, passo por cima e volto, pegando mais 2 de cada lado. Então, isso vai virar regra até que eu faça todo o cruzamento formando a trança na tira de 78 alças. Vou abrir para que vocês vejam como que vai ficar. Então, a trança vai ficando desta forma. Trabalhou a trança até o final, arremata, fez as 2 tiras de 78, você vai fazer então agora as 2 de 54, são 4 na verdade, 2 para um lado e 2 para o outro, pegando no centro. Eu vou mostrar na peça aonde eu peguei os pontos baixos para vocês entenderem que essa agora é a única explicação que vai faltar. E a peça está pronta, porque daí nós vamos fazer a união dessa tira com as de 54 alças. Agora eu vou falar a respeito desta união. As tiras de 54 alças, elas são emendadas da mesma maneira com a trança, nesta parte central. A união das alças aqui é de 3 em 3, com 2 pontos baixos e 2 correntinhas.
E apenas isso aqui que vai ficar diferente na hora de fazer a emenda. Lembrando que aqui é a cava. Aqui eu tenho a peça pronta. Esta parte é justamente a parte onde nós vamos fazer a emenda do retângulo com a trança. Então, imaginem que estas duas tiras aqui são estas duas tiras que eu tenho já prontas. Elas já estão com a trança, estou do lado avesso, mas elas já estão com a trança feita na parte central. Então, eu tenho duas tiras de 54 alças aqui. E aqui são as tiras de 180. A cava está aqui. E eu estou mostrando a peça montada justamente para que vocês vejam que aquela montagem que eu mostro no esquema, como que ela vai ficar. O que eu quero mostrar aqui com detalhes é como que nós pegamos a parte do zigue-zague. Lembre-se que nós iniciamos aquele zigue-zague sempre com a primeira correntinha reta. Então, eu peguei aqui na primeira base, no primeiro ponto baixo, voltei pegando neste primeiro espaço vazio e continuei fazendo o zigue-zague. Como eu não tenho a parte deste lado aqui igualzinha à parte que eu tenho com as alças fechadas, você vai ter que pegar justamente na parte onde o tear de grampo, a tira do tear de grampo é reta. Então, você vai pegar duas vezes nessa parte reta, aqui também, duas vezes na parte reta. E assim sucessivamente, até que você chegue no final. São 54 alças, você vai formando os grupos de 3 em 3. E o ponto baixo, quando você for pegar nesta parte onde a alça é mais alongada, lembrem-se que são os grupos de 3 alças. Vocês devem pegar as 3 alças juntas com o ponto baixo nessa parte. Então, este é o único detalhe mais importante que vocês precisam visualizar melhor para entender como que é essa união das tiras de 54. E aí, aqui, eu já vou mostrar com a peça do mesmo jeito que ela está pronta. Nós temos a cava, ou seja, eu já uni aquele lado de 54 com a tira de 78. Estas tiras aqui são as de 78 e essas do lado direito as de 54. Uni por trás, pelo lado avesso, as duas tranças. Aqui também nós temos a parte central. Você vai ter, na execução do seu trabalho, você vai ter várias pontas. Então, usem essas pontas justamente para costurar essas partes centrais. Aqui eu estou no avesso para que vocês visualizem bem aonde nós fizemos as uniões, mas o certo é que você tenha a trança, logicamente, para o lado direito. Então, a cava, nós temos ela já fechada aqui, vai ficar desta forma. E a emenda é exatamente no zigue-zague. Então, aqui eu acho que vocês, no esquema ali que nós passamos, eu acho que já fica bem visível. Novamente, tira de 54, tira de 180, a peça já está montada. E aí, a dica que nós fizemos nós colocamos na foto, caso você vá utilizar ele, não como um estilo de colete ou kimono, que algumas pessoas chamam, e queira utilizar ele fechado como casaquinho, você precisa apenas de um botão grande, que tenha pode ser da mesma cor, ou botão de madeira, tanto faz. Você escolhe mais ou menos a altura que você deseja colocar, você precisa prender ele na trama da tira, onde nós temos aqui eu fiz com o mesmo fio, e não precisa óbvio que não vai existir cava do botão, porque ele vai passar por dentro e vai fechar dessa maneira. Então, você tem essa opção. Quando eu fui fotografar, eu fiz apenas um laço, que você pode, dessa forma, mudar, ou você põe com ou sem botão, tanto faz, sem necessidade de pregar o botão na peça. Então, o botão ele vai ficar dessa forma. Caso você queira colocar mais botões, também é possível, aí já vai ficar a seu critério. Então, essa foi a dica a respeito deste fio. Se vocês tiverem qualquer dúvida na execução da peça, na execução dos pontos ou qualquer outra parte da receita, vocês podem entrar em contato através do nosso e-mail no contato@multitecnicas.com.br. Para aquisição do fio Bianco, nós também temos ele disponível no site, você pode fazer a compra diretamente no site ou através do e-mail. E o nosso site é www.multitecnicas.com.br. E se você gostou desse vídeo, clique em curtir e inscreva-se em nosso canal para saber das novidades.